Olá, olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, não importa onde você está, o que você esteja fazendo, mas seja bem-vindo ao canal do Camarada Anarquista. Então hoje nós vamos aqui a nossa conversa informal nesse episódio 2, tá? Continuando, né, nossas conversas informais, mas com informação e com a formação crível, tá? Bom, já faz um tempo isso que eu me deparei com um vídeo do Luiz Pondé, creio que o nome dele é Luiz Pondé, enfim, do Pondé. O vídeo, ele data, eu tava vendo esses últimos 2, 3 dias, ele data de janeiro desse ano, né, janeiro de 2019. Foi logo após a vitória do Bolsonaro. E nesse vídeo o Pondé ele vai fazer uma defesa do Bolsonaro contra os ataques da esquerda que estavam chamando ele de fascista. E aí eu fiquei assim pensando, peraí, como assim, né? Porque tipo, primeiro, a gente pode discutir sobre se o Bolsonaro é fascista. Eu vou discutir, eu sinceramente acho que, para dizer o mínimo, tem elementos ali. Eu sinceramente acredito que sim. Eu vou explicar por quê, tá? Ao contrário, eu vou divergir de Pondé aqui, na verdade, né? Mas por que você vai precisar fazer uma defesa se você acredita que ele não é? Então, bom, eu acho que também faz sentido se ele acha que não é, porque essa é a acusação que o Bolsonaro tem tido desde sua campanha eleitoral até o momento presente. Então, tipo assim, então eu vou querer trazer aqui para o nosso podcast essa discussão. Por quê? Né? Não, e não é simplesmente porque ele é, porque olha Hitler não, bem que olha Hitler, se uma pessoa estava fazendo a mesma coisa que Hitler ou não, né? Mas isso seria que por si só o suficiente para chamar alguém de fascista, ou mesmo que Mussolini, enfim, né? Então vamos lá, vamos tentar aqui debater um pouco esse ponto do Pondé, tá? O que Pondé diz, né? Pondé diz em seu vídeo que o Bolsonaro não é fascista ou o eleitor, assim, eu estou resumindo obviamente o vídeo dele, eu vou deixar linkado para que vocês possam ver e tirar a própria conclusão de vocês. Que ele não é um fascista, ele não faz parte do movimento histórico fascista, então ele não pode ser denominado um fascista, né? Muito menos o eleitor do Bolsonaro, porque o que o eleitor do Bolsonaro é um grupo de pessoas que se sentiram abandonadas pelo Estado, desamparadas, e eles querem ter um acesso à democracia direta, a democracia que esteja ali na mão deles, já com a internet, através da internet, dos memes, principalmente eu acho que o caso é mais na questão da divulgação de informação com um grupo de WhatsApp, principalmente o fake news, né, a ideia do antipetismo. Então, por conta desse sentimento, o Bolsonaro entra na história. Então ele não poderia ser um fascista, mas eu fiquei assim, olhando, peraí, mas qualquer um poderia ser fascista ou não, virar o presidente do Brasil dentro dessas condições, simplesmente porque um grupo de pessoas se sentiu traído, não faz alguém ser ou não ser um fascista, né? Isso aí não responde essa caminhada lógica de simplesmente, olha, ele não é parte do histórico do fascismo histórico, e ele não é parte como se diz, ele não é parte do fascismo histórico, e ele não faz parte disso aí, porque se você for fazer a leitura para quem está atualizado dos últimos 4 ou 5 anos, você vai entender que ele não é fascista. Tá, mas você tá falando. Aí eu fiquei me perguntando, mas peraí, sabe? Porque eu trabalhei com ensino durante, deixa eu ver, 10, 12, 13, 14, 15 anos. 15 anos. Trabalhei com ensino durante 15 anos. E uma coisa que é básica de qualquer pessoa que vai fazer uma comunicação no sentido educacional para explicar um certo tema,
é você responder a pergunta central do tema, é você poder expor isso aí em passos, né? Então, por exemplo, aqui eu fiz uma introdução falando sobre o Pondé e aí eu parti para o desenvolvimento dessa história. De forma que eu estou focando, né, em tentar responder. Se a mesma pergunta, se o Bolsonaro ele é fascista ou não, ou melhor, se o Pondé está errado ou não, né? Que acaba uma coisa respondendo necessariamente a outra, no meu ver, né? E que falha às vezes o professor ou qualquer pessoa que tente explicar pode falhar também, não estou falando isso. Mas sabendo o nome da pessoa que é, não, uma pessoa que tem um nome forte na academia, uma presença na mídia muito forte, você chegar simplesmente a falar, olha, não é por conta desse ponto que não explica nada e acredite em mim daqui para frente, não me satisfez, não me satisfez. Então, por conta disso, eu vou tentar aqui explicar algumas coisas para saber se isso é verdade ou não, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de ver, eu vi um vídeo do emparelhamento, eu creio que era do Meteoro Brasil, ou do Reino Bugalho, não sei. Eu vou colocar o link aí embaixo para que vocês possam checar, né? Então, e tem a ver essa questão do aparelhamento, também tem a ver essa questão da perseguição comunista e essa questão da soberania, né? Então vamos por partes, né? O que eu vejo assim quando eu falo de fascismo, quando eu penso em fascismo, eu vejo 3 pontos. E depois eu vou explicar por que eu vejo esses 3 pontos. Os 3 pontos que eu vejo, eles vêm do seguinte... ele surge dessas prerrogativas, né? O Estado, ele tem, né, né, a entidade política, ele tem que ser, né, ele tem que saber a distinção entre amigo e inimigo, ele tem que ter soberania total e ele tem que entender que as pessoas são pessoas que as pessoas são más, as pessoas são ruins. Então é um mundo de constante agressão. Então, se você está em um mundo em constante agressão, você precisa achar alguém para ser agredido, porque os agressores vão focar suas forças em quem precisa ser agredido, ou seja, um inimigo. E por isso que você vai ter que fazer, né, como eu disse, a distinção entre amigo e inimigo, e você precisa ter a soberania de todos os poderes políticos contra este tipo de inimigo, porque a constante busca, a constante luta contra este inimigo é que vai fazer com que você tenha uma paz, um foco e um crescimento da população, de um país, ou de sua soberania, ou um desenvolvimento, melhor dizendo, da política. Então eu vou só reprisar aqui para que a gente não fique perdido. Eu vou classificar assim. O primeiro ponto é: as pessoas são ruins e são más e estão em constante estado de agressão, né? Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer o 2, você tem que fazer a distinção entre o inimigo e o amigo, porque se você faz a distinção entre um amigo e o inimigo, você tem como manipular as pessoas na direção deste inimigo, ou seja, um estado de constante agressão. Não importa, porque, por exemplo, para nós anarquistas, antes de eu chegar no ponto 3, o Estado ele sempre vai ser um estado de constante agressão, pelo menos ele como é, né? Eu expliquei isso um pouco no vídeo anterior, a visão de Estado para o anarquismo. Brevemente, depois eu entro um pouco mais em detalhe nisso. E o terceiro é, você tem que ter a soberania, ou seja, você tem que ter o monopólio da narrativa, você tem que ter talvez não um monopólio, mas você tem que ter o total domínio, você tem que ter o domínio, né? Por mais que você esteja inimigos reagindo, a gente reagindo a essa empreitada assassina, você precisa constantemente ficar buscando inimigos, porque se você ficar buscando inimigos, você vai sempre ter um foco, vai sempre ter pessoas a seu lado lutando, porque o mundo é uma constante luta, uma constante agressão. E quando eu falo luta aqui, não estou me referindo à luta da vida, né? Eu estou falando de agressão mesmo, de você ir lá e partir pra porrada, matar alguém, falar, acusar, desacusar. Eu vejo isso no Bolsonaro. Rapaz, eu vejo isso desses 3 pontos diretamente. Então, o primeiro ponto é:
as pessoas são ruins, as pessoas são más. Então, para as pessoas serem, para você poder ter gente que você possa confiar algo que seja determinante, que seja parte de sua linguagem, é você ter o quê? Os mesmos inimigos e as mesmas crenças, ou seja, alguém que seja ultra religioso, alguém que odeie comunismo, né? E alguém que queira, que entenda que você é um agressor e queira, ao invés de buscar a paz, buscar agredir quem precisa ser agredido. Porque é você buscando quem precisa ser agredido que nós vamos alcançar a paz. Assim eu vejo, tá? Eles fazendo isso. Não que eu pense isso, muito pelo contrário, tá? 2. Quem são os inimigos? Qualquer pessoa que discorde de mim, né, e aí vai ser taxado, vai ganhar classificação inimiga, né? Corruptos, comunistas, esquerdistas, né? E por aí vai. E o terceiro você precisa fazer o emparelhamento do Estado, né? Você precisa fazer o emparelhamento das instituições democráticas do Brasil, para que você possa controlar a narrativa e você possa controlar os viés e as coisas, mas de forma que você sempre esteja um inimigo, né? E isso aí vai mudar um pouco no fascismo durante a história. Assim eu enxergo o fascismo. E por que eu enxergo o fascismo com esses 3 pontos? Agressão, distinção e soberania. Porque esse é chamado de o ente político por Carl Schmitt, né? Então Carl Schmitt, ele é um filósofo que é um filósofo nazista, é um filósofo fascista que dá a base para poder criar o que vai ser o fascismo dali em diante. Então, eu gostaria de fazer uma outra ressalva aqui, que não é que você não enxerga tais pontos em outros estados, em outros países, em outros estados como o do Bolsonaro, mas, por exemplo, a perseguição aberta a certos grupos políticos político ou étnico, ou seja o que for, como a gente vê no caso dos indígenas, principalmente, os quilombolas no Bolsonaro, e, né, qualquer pessoa que esteja à esquerda dele, né, nem na esfera da análise política, mas à esquerda dele, ou de seus seguidores bolsominions, olavetes e etc., você, para mim, configura, porque você configura com exatamente isso que o Carl Schmitt chama de ente político, né? O ente político deles é exatamente a constante agressão, a constante acusação, a constante rotulação para que essa agressão seja focada, seja canalizada para esses grupos de forma a adquirir a soberania desses pontos. Né, a soberania dessas forças institucionais que possam vir a cabo de dar conta dessa luta. Então, para mim, reza muito no chamado ente político ou político, né, de Carl Schmitt. Outra coisa também, por exemplo, Carl Schmitt, ele era um filósofo, né, um filósofo nazista, alemão, que falava que não, a pobreza tem que existir. Você precisa ter, não é você precisa melhorar a vida das pessoas, né? Você ter entes políticos que possam fazer como o Lula, o FHC, né? E aqui eu não estou debatendo anarquismo, tá? Ou a visão do anarquismo. Eu estou olhando como as coisas estão. Eu retirei um pouco aqui do meu anarquismo para poder tentar analisar alguma dessas coisas, para poder entender de uma forma, um aspecto geral, se isso realmente bate, né? Então, a outra coisa que o Carl Schmitt fala é que, né, a pobreza, a divisão de classes, ela é importante para poder fazer a manutenção do Estado. E que você não tem que ficar tentando fazer nada para mudar ou melhorar, né, a situação. É bom que a situação esteja ruim, porque quando a situação está ruim, que as pessoas se revoltam, que as pessoas estão com raiva, que as pessoas vão tentar fazer invasões, e isso aí gera inimigo. É esse tipo de a desigualdade, a perpétua manutenção da desigualdade social é que faz com que os inimigos subem aqueles que estão no poder, aqueles que são merecedores. A gente tem que entender que o fascismo, ele é a ideia do grande líder de direita, né? Aquela pessoa que tem
todo o poder em mãos, o poder militar e tal, aquela coisa bem fascista. E acabou ficando esse adjetivo, né? Bem fascista. Então, é a partir dessa desigualdade e você sabendo que existe as pessoas que controlam o poder, é que você vai conseguir ter esse constante inimigo e você vai conseguir ter essa constante luta. Então o ente político ele gira em torno, ele gira em volta de você fazer uma manutenção do status quo a partir da desigualdade e da agressão, para que você possa ter um certo desenvolvimento. Ou seja, é claro que existe um limite, né? Não tem como você botar as pessoas para estarem morrendo de fome. Mas você também tem teto, né? Então as coisas elas têm que meio que estar estagnadas, mas de forma a buscar este constante conflito, essa constante inimização, né, dos entes, dos seres, das pessoas, dos grupos, etc. e tal. Então esses são os pontos que eu vejo que o Carl Schmitt, filósofo nazista alemão, coloca, né? Eu vou colocar o nome da obra aqui que eu esqueci agora, que infelizmente eu tô aqui na conversa no tempo que eu tenho aqui livre para poder falar isso, eu acabei não escrevendo aqui, mas eu creio que o nome do livro é O Político, eu colocaria aqui embaixo. Outra coisa também que eu vejo o pessoal falando, né? Mas o Hitler, ele era um ditador, né? E etc e tal. Mas o Hitler não chegou no ponto que ele chegou sendo ditador, ele chegou no ponto que ele chegou através das instituições democráticas liberais da República de Weimar, que foi uma república constituída depois da Primeira Guerra Mundial, no inteirinho entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, após o Segundo Reich, espero que seja assim que se pronuncia, Reich, acabou, né, foi derrotado. Então se instituiu uma república, né, se retirou a monarquia alemã e se instituiu uma república liberal, uma república presidencialista. Em nome dessa república, desse inteirinho entre a Primeira e a Segunda Guerra, chamada de República de Weimar. E é através dela, através dos constantes problemas da sociedade alemã e através da instituição democrática, é que você vai ver, né, o partido nazista, né, subir, a escalar o poder através da democracia. Então, tipo assim, eu também não consigo ver como o fato do Bolsonaro ter sido eleito presidente democraticamente, ele foi eleito democraticamente, faz com que ele seja automaticamente não configurado como um fascista. Especialmente porque enquanto ele está no poder, ele está aparelhando o Estado. O filho dele foi nomeado embaixador, o INPE trocou a administração. Aí ele está trocando, parece que ele vai trocar também, ou seja, já não trocou, estou meio por fora porque eu não estou no Brasil, infelizmente. Ele também trocou a chefia da Polícia Federal, ou não, foi da Polícia Federal do Rio, né? Da instituição, para poder provavelmente livrar a cara do filho dele. O que mais que a gente tem? Putz, eu já ouvi, e parece também o Ministério Público, né? O Ministério Público também foi ignorado, a lista dos 3 mais, vão colocar um indicado, algo que não estava acontecendo desde Fernando Henrique Cardoso. Então, quando você começa a juntar todas essas coisas, esse constante aparelhamento do Estado por pessoas que são pró-Bolsonaro, a revelia das regras democráticas instituídas pelo Estado brasileiro, eu começo a olhar e falo assim, não, olha, você tem os elementos da filosofia nazista, e você tem os comportamentos da filosofia, você tem os comportamentos do nazismo. E poderia do fascismo, poderia ser como Mussolini, mas não, eu vejo aqui pela Alemanha mesmo. Eu vejo um paralelo muito mais próximo aqui. Se parece gato, se tem pelo de gato, se mia é feito gato, se biologicamente é classificado como gato e o dono tá falando que não é gato, desculpa, o dono tá errado, né? Quem tá certo, quem tá falando que aquilo ali é um gato. Não importa o que o dono acha, o dono pode achar o que quiser, né? Mas ele pode achar que é ou não é. Então isso aí são alguns dos elementos que eu vejo
como sim, o Bolsonaro ele é um fascista. Mas aí você corre alguns outros problemas, porque, por exemplo, apesar de eu não ver, por exemplo, o governo do PT como um governo que tentou emparelhar todo o Estado, muito pelo contrário, eu acho que ele desemparelhou e isso aí se tornou um problema para eles, coisa que não aconteceu em outros governos. Não que eu tenha fazendo defesa do governo do PT, mas eu estou tentando analisar ele comparando com, para entender por que ele não estava aparelhado e por que está aparelhado agora, né? Você vê que realmente a coisa tá meio, tá ficando estranho, tá ficando sinistro, né? Quando você vê gente saindo do país, sendo perseguido, gente que tinha contato com algumas coisas, morrendo, né? Você tem gente que tá falando, você tem principalmente uma paixão, essa paixão ardente pelo líder supremo, a qualquer custo, de qualquer forma. Você começa a pensar, isso aí tá com cara de nazifascismo, não só fascismo, né? Tá com cara de nazifascismo. Mas, como eu disse, nós temos alguns problemas. E qual são algum desses problemas para poder tentar identificar? A escalada, né? E aí eu já vou entrar porque que mesmo assim eu, né, tenho minhas dúvidas. A escalada que o Bolsonaro faz ao poder é um pouco diferente daquela que aconteceu com Hitler. Hitler não, né, ele concorreu às eleições da presidência, mas ele não ganhou, ele perdeu, né? O que faz com que o Brasil seja um lugar muito assustador, para dizer a verdade, mas ele perdeu. E aí ele tomou a escalada do poder da forma que ele tomou. E aí eu fico pensando, se ele não tivesse tomado, será que ele teria o mesmo comportamento? A gente não tem como saber isso. Mas o que eu tenho como saber é que o Bolsonaro, estando no poder, ele está fazendo uma campanha. Ele fez uma campanha e ele está dando o cheque em branco para causar problemas com os povos indígenas. Sim, né? Inclusive a FUNAI também foi outro órgão emparelhado por ele. Está tendo um genocídio de massa dos indígenas? Provavelmente, sabe? E aí essas coisas que começam a ficar assustadoras, porque ninguém sabia das câmaras de gás e genocídios e como aconteceu. Se muitas pessoas pensavam que os campos de concentrações eram como os campos de concentrações dos Estados Unidos para mexicanos e japoneses. Para quem não sabe, os Estados Unidos eles tinham campos de concentrações e limpavam as pessoas com banhos de gasolina. Os trabalhadores mexicanos que faziam parte do programa Braço Amigo, braço com Z, Braço Amigo. Então essas pessoas ficavam em campos de concentrações. Alguns desses campos de concentrações, inclusive, foram usados para colocar os imigrantes japoneses que estavam lá antes da Segunda Guerra Mundial, quando entraram em conflito com os Estados Unidos. E não, aquilo ali é horrível, não estou falando que era bom, mas genocídio em massa não estava acontecendo nos Estados Unidos. Então, tipo assim, as pessoas só entenderam que estava acontecendo um genocídio depois que tinha acontecido. Né? Em rincões esquecidos da Alemanha. Né? E aí você entende que você tem grupos indígenas que estão em rincões esquecidos desse Brasil. Você começa a pensar, eu não tenho prova, mas será que está acontecendo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, né? Do que eu estou falando. Eu lembro que teve uma história que teve uma liderança indígena, Pedra Branca, Roraima. É Rondônia. Então Rondônia é no oeste, Roraima é no norte, é no Roraima. Não, Roraima, exato. Foi Roraima, exato. Isso aí. Pedra Branca, Roraima. Putz, tomara que eu esteja falando certo. Se não tiver, vai. Me desculpa se alguém escutar isso. Me desculpa, tá? Como eu disse, eu tô aqui com o tempo livre que eu tenho, não tô com nada aqui na mão. Mas enfim. Que eu vou deixar o link aí abaixo, tá? Mas é Pedra Branca, Roraima, tenho quase certeza disso. E o que acontece? Essa liderança indígena foi lá, né? Acabou morrendo. E aí você teve as pessoas da tribo, né, que falaram assim. Olha, o nosso líder indígena foi morto por alguém. A gente sabe que tem garimpeiro aqui dentro. Tem gente que entra, que sai e que a gente não sabe o que está acontecendo. Então, nosso líder indígena foi morto. E aí vai chegar a prefeito e vai explicar, vai falar por que os garimpeiros e outras pessoas têm interesse naquelas terras. Porque aquelas terras têm ferro, né? Se você sabe que no norte, né, a exploração de ferro é grande.
Você tem ouro e você, eu acho que é manganês, ou é cobre, eu acho que é manganês, eu não tô lembrado agora, tá? São três metais que existem lá de potencial de exploração comercial dentro da reserva indígena. Então o que acontece, né? Então a primeira coisa que a prefeita falou é que sim, existe uma possibilidade, porque isso já aconteceu no passado, pode acontecer de novo e tem motivos reais para acontecer. E aí chega o delegado, a pessoa que foi lá ver o corpo e fazer a primeira identificação, chamar a Polícia Federal e o IFAM. E aí aí o que foi? O delegado falou que viu, né, que ele presenciou que aquela pessoa foi morta por facadas, né, e entregou. E aí chegando na Polícia Federal, assim como no IFAM, né, o IFAM, aí o que acontece? O delegado ali, mais a prefeita, mais os indígenas falam que foi assassinato. E aí chega o IFAM e a Polícia Federal, que são órgãos que né, já começaram a ter o seu emparelhamento. Deixando muito claro, antes de eu terminar essa frase, que a prefeita chamou o Bolsonaro, a Damares e o Moro antes, para poder ir lá visitar e poder tentar resolver esse problema. Mas o que acontece? Antes, que eu acho que eles não chegaram a visitar lá, eu não segui. Se alguém puder olhar aí, pode tentar comentar, porque estamos aqui numa conversa mais informal, né? Então o que acontece? Aí chega a Polícia Federal e o IFAM lá. E o IFAM falou: não, ele morreu porque ele estava usando uma droga local lá nos indígenas, né? E aí ele acabou passando mal, caiu na água e se afogou. Bom, é uma possibilidade. Por quê? Porque a gente sabe que assim, já aconteceu várias fatalidades de ter gente, né? É uma possibilidade, mas frente ao contexto você começa a ficar assim. Não sei, né? Então aí vem aí o laudo, a Polícia Federal vai lá e vem o laudo oficial. E o laudo oficial fala que não houve nenhum trauma substancial para ocasionar nenhuma morte, nada profundo, e o que aconteceu foi que a pessoa morreu afogada. Ou seja, corroborando com o que o IFAM tinha dito anteriormente. Mas é que vem o problema. Peraí, se os indígenas estão falando, mas talvez os indígenas estejam no melhor através talvez do medo, né, de toda essa questão do Bolsonaro, de estar numa situação de uma pressão social muito forte, de acabar até vendo coisa que não existe. Mas como é que o delegado falou que existe uma facada? E não só ele falou isso, ele falou que pegaram só uma parte do corpo para análise. E como é que a prefeita também endossou? Ela não falou que viu nada, mas ela endossou a versão dos indígenas. Tudo isso pode ser um engano, pode ser um erro, né? A gente não pode ficar criando aqui conspiração, mas o problema que você suspeitar dessas coisas é porque, se por si só já seria suspeito, ainda mais se você está falando de uma situação onde o Estado, onde as entidades estatais que deveriam ter o máximo de independências, que são servidores públicos, ou seja, essas entidades estão ali no melhor interesse das pessoas, né? De ser representantes, onde o Estado e o governo estão chegando com esses serviços para a população, né? E não estão ali para resguardar necessariamente o Estado, que a gente sabe que está, né? Mas a ideia, assim, o peixe que se está se vendendo é que é para a população. Então, como é que esses estados estão aparelhados? Ou seja, eles não estão servindo as pessoas, eles estão servindo o próprio Estado, né, ou a visão do próprio Estado. E a visão do próprio Estado é conflitante com aquele grupo. Como é que eu posso saber se aquilo ali não é verdade, não é real, né? Ou se aquilo ali é verdade, se é real? Como é que eu posso saber se o laudo que está falando que não, ele morreu afogado, é de verdade? Eu começo a suspeitar. No mínimo, claro que eu estou falando não de uma teoria da conspiração, mas eu estou falando de, no mínimo, ser prudente, né? Você olhar assim e falar assim: peraí, isso aqui tá estranho. Não só isso, mas teve norte. O que acontece? Os grupos indígenas, assim como o próprio delegado e a prefeita, parece também, participaram de uma nota de repúdio. Suas falas foram usadas e eu não vi nenhuma resposta contrária nessa nota de repúdio para nenhuma desses dois entes que foram, né, que suas falas foram utilizadas.
Então, ou seja, estão comprando a briga desse laudo. O laudo saiu e eles estão falando, não, morreu sim, tá entendendo? Morreu sim, foi morte morrida, né? Foi morte matada, não foi morte morrida, né? Como a gente fala lá no interior. Foi morte matada, não foi morte morrida.